E aí, pessoal, continuando os vídeos de exercício de proporcional de porcentagem, vamos para a parte 4. Questão 10. Empregando 3 equipes, consegue-se construir 5 km de estrada em 7 dias. Trabalhando 8 horas por dia, usando 4 equipes durante 10 dias, mas trabalhando apenas 6 horas por dia, quantos quilômetros de estrada serão construídos? Como sempre, recomendo vocês pausarem o vídeo, tentar resolver e depois acompanhar comigo a resolução. E essa questão 10, eu representei a grandeza aqui, quantidade de empregados, o quilômetros construídos, a quantidade de dias e hora. Então a questão dá no seu enunciado que 3 empregados constroem 5 quilômetros durante 7 dias, trabalhando 8 horas por dia. Ela quer saber quantos quilômetros são construídos quando você tem 4 empregados trabalhando por 10 dias, que cada empregado trabalha 6 horas por dia. Então quem tem a variável aqui é o quilômetro, vamos ver o que acontece quando o quilômetro aumenta. Então quando você aumenta a quilometragem, se você tem mais empregados, você vai construir mais quilômetros ou menos? Se você tem mais pessoas, vai construir mais quilômetros, né? Então também vai ser diretamente. Agora vamos para dias. Se você tem mais dias, você vai construir também mais quilômetros, né? Então também é diretamente proporcional. Se você tem mais horas de trabalho, você consegue construir mais quilômetros? Também, né? Então nesse caso todas as grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos montar. Quem tem a variável fica de um lado, então a gente tem 5 sobre x igual, como elas são diretamente proporcionais, então vamos ter 3 sobre 4 vezes 7 sobre 10 vezes 8 sobre 6. Como eu gosto de simplificar, eu vou simplificar logo esse 3 com esse 6, dividindo por 3 aqui fica 1 e aqui fica 2. Vou simplificar esse 4 com esse 8, por 4 aqui fica 1, por 4 aqui fica 2. Esse 2 eu simplifico com esse 2, sobra 1 e 1. Tá, quem tem mais? Pronto, né? Não tem mais ninguém para simplificar não. Então vai ficar 5 sobre x igual 1 sobre 1 vezes 7 sobre 10 vezes 1 sobre 1, que é igual a 5 sobre x igual a 7 sobre 10. Fazendo extremos por meios, vamos ter 7x igual a 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50, então temos 7x igual a 50. Dividindo ambos os membros por 7, vamos ter x igual a 50 sobre 7. Fazendo aqui a conta, 50 por 7 vai dar aproximadamente 7,14. Então eles conseguem fazer 7,14 quilômetros. Ok? Vamos para a próxima. Questão 11. Estimando que uma camada de tinta tem meio milímetro de espessura e sabendo que 1 litro dessa tinta foi suficiente para pintar, com uma só de mão, a superfície de um cubo, pergunta-se quanto mede a aresta desse cubo. Vamos lá? Nessa 11ª questão, ele quer saber as medidas do cubo, né? Ele fala que com 1 litro de tinta, ele conseguiu cobrir o cubo, e diz que a espessura de cada camada de tinta é de 0,5 milímetros. Então, como eu quero descobrir a aresta, né, a medida do cubo, eu vou chamar de x. Como ele é o cubo, ele tem todas as suas arestas com a mesma medida x.
A área da superfície de um dos lados é base vezes altura, no caso seria x ao quadrado. Então a superfície total desse cubo, como ele tem 6 faces, vai ser 6 vezes x ao quadrado. Como cada camada de tinta tem 0,5 milímetros, então para cobrir essa superfície vamos ter 0,5 vezes 6 vezes x ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado. Como a gente sabe que cada litro equivale a 10 elevado a 6 milímetros, então, e ele usou 1 litro, e isso aqui é para calcular a superfície toda, então vamos ter 3 vezes x ao quadrado igual a 10 elevado a 6 milímetros, né? Vamos dividir aqui por 3, vamos ter x ao quadrado igual a 10 elevado a 6 sobre 3, vamos jogar a raiz, vamos ter x igual a raiz 10 elevado a 6 sobre raiz de 3. Aqui, deixa eu continuar aqui, vai ficar, como é raiz quadrada, vai ficar 10 elevado a 3, e aqui vai ficar raiz de 3. Multiplicando ambos os lados por raiz de 3, vamos já aproximar e fazer a conta aqui direto. Usando a aproximação de raiz de 3, a conta vai dar 577,3 milímetros. Então essa é a medida da aresta, ou, que está em milímetros, ou, colocando aqui para centímetros, vem uma casa para cá, ou 57,76 centímetros. Certo? Como a própria questão diz, essa daqui não é uma questão de proporção, serve só para dizer que 0,5 milímetros é um exagero de espessura, então nem tudo vai ser proporcional. Vamos para a 12ª questão, que essa sim é de proporção. Questão 12. Divida o número 35 em partes proporcionais a 4, 10 e 14. Em seguida, divida o mesmo número em partes proporcionais a 6, 15 e 21. Depois explique por que os resultados obtidos são iguais. Ok? Vamos lá. Essa questão 12, ele quer que você divida 35 em partes proporcionais a 4, 10 e 14 e depois você divida os mesmos 35 em partes proporcionais a 6, 15 e 21. Então aqui anotou a forma que a gente viu no vídeo sobre divisão em partes proporcionais, que xn é igual a vezes a índice n sobre a soma dos a índice 1 mais até a índice n. Então nesse caso, vamos dividir primeiro 35 em partes proporcionais a 4. Então vamos ter 35 vezes 4 sobre a soma, né? 4 mais 10 mais 14. Então 35 vezes 4 vezes 2 dá 70, dá 140 sobre 14 mais 14 sobre 28. E 140 por 28 dá para simplificar. Dá para simplificar por 4. Simplificando aqui por 4, vamos ter 35 sobre 7, que é igual a 5. Agora vamos fazer ele por 10, né? Então vai ficar 35 vezes 10 sobre a soma, né? 4 mais 10 mais 14. Fazendo aqui dá 350 sobre 28. 350 sobre 28 dá, fazendo a divisão, vamos ter 12,5. E por fim, fazendo 35, 14, a gente sabe que essa soma vai dar 28, então vou fazer aqui porque o espaço está pequeno. Isso aqui vai dar
Vou simplificar esse 14 por esse 28, que fica 2. Então vai ser 35 sobre 2, que é igual a 17,5. Então eu vou anotar aqui essas informações. O por 4 deu 5, o outro deu 12,5, o outro deu 17,5. Agora vamos pegar esses mesmos 35 e dividir em partes proporcionais a 6, 15 e 21. Então você tem 35 vezes 6 dividido pelo somatório dele, que é 6 mais 15 mais 21. Aí 35 vezes 6 dá 6 vezes 5, 33. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Sobre, dá 21 com 21, 42. E a gente fazendo essa divisão vai ser igual a 5. Agora a gente vai pegar e dividir em partes proporcionais a 15. Então vamos ter 35 vezes 15 sobre essa soma, que a gente sabe que é 42. 35 vezes 15 sobre 42. Vamos ter, fazer a continha aqui. 35 vezes 15, 25. A 2, 15 com 2, 17. Aí vamos ter 5, 3. Dá 5, dá 12 a 1. 4 com 5, então vamos ter 525 sobre 42. Deixa eu fazer essa continha. 525 sobre 42. Dá por 1. Sobra 10. Abaixo 5. Vai dar por 2, que dá 84. Sobra 1. Dá 2. Falta uma vírgula no 0 e agora dá por 5, né? Então é igual a 12,5. E a gente fazendo o outro, vou fazer aqui nesse espaçozinho, 35 vezes 21 sobre 42. Já fazendo essa conta, a gente vai encontrar 17,5. Deixa eu botar aqui, 17,5. A questão quer saber por que, quando você faz a divisão do 35 em partes proporcionais por 4, 10 e 14 e por 35 por 6, 15 e 8, dá o mesmo valor em ambos. Ou seja, 35 dividido por 4 proporcionalmente, e esses valores dá 5, por 6 deu 5, por 10 deu 12,5, por 15 deu 12,5, por 14 deu 17,5 e por 21 deu 17,5. Isso ocorre porque 4, 10 e 14 são proporcionais a 6, 15 e 21. Por exemplo, 4 sobre 6 é igual a 10 sobre 15, que é igual a 14 sobre 21. Isso tudo simplificando por 2, aqui dá 2 terços. Simplificando por 5 dá 2 terços, simplificando por 7 dá 2 terços. Então, aqui é proporcional aqui, por isso que dá o mesmo valor. Beleza? E aí? Tranquilo? Então, amanhã, 6 da manhã, vamos para o próximo vídeo, continuando essa lista de exercícios. Vai ser a semana toda com essa lista de exercícios, até chegar na questão 22. Como sempre, deixa o like, compartilha, curte, se não for inscrito no canal, se inscreve e até o próximo.